coisa de natureza pública. Lei é coisa social. O poder sai do povo. E se o político não entende o povo para fazer a lei, essa lei é completamente inócua. Eu acho que o vereador Eliomar colocou muito bem esse problema no Rio de Janeiro. Há leis, que ninguém perguntou por que essas leis existem. Resolvem fazer lei, parece que há uma mídia de leis por cada político, né? Fiz tantas leis, não sei o quê. Mas não é isso. A qualidade é mais importante do que você ter número de proposições políticas apenas, legais apenas. Essa lei, então, eu vi aqui uma coisa, eu não sei, eu fiquei até pasmo. A lei trata de quê? Da segurança pública? É isso? A lei quer fazer com que o edifício não caia, não mate 3, 4, 25 pessoas, é isso? Ou a lei quer preservar uma cidade? Então, aqui eu vejo dois aspectos importantes. Um deles não está contemplado na legislação. E é no parágrafo, no inciso 1, primeiro, né? Do parágrafo 1º. Os prédios tombados ou preservados, eu não sei se a distinção é tombado e preservado. Para mim, preservação inclui o tombamento, que é uma maneira de preservar. Então, conceitualmente, já está tudo errado. Não estão sujeitos, olha, gente, não estão sujeitos à obrigação estabelecida no caput do artigo tal, etc. e tal, ficando sua vistoria a cargo do órgão público municipal. Essa lei estadual, a pois municipal o tutelado tombado é obrigado. Sim, mas eu estou falando do Estado, estou falando com a lei de Estado, né? Então, o que acontece? O município tem que fazer aqui essa do município. A município manda fazer. Manda fazer. Sim, mas do Estado não. É como disse o vereador, o Estado, o poder público, está delegando ao profissional uma coisa que é da sua atribuição. Quem tem que fiscalizar é realmente o poder público. E o decreto 25 de 37, que nunca foi regulamentado até hoje, não é? E é um dos graves problemas nacionais de preservação do patrimônio nacional, no âmbito federal, e que essa lei esse decreto-lei nunca foi regulamentado. Uma vez, eu trabalhei no patrimônio, como alguns devem saber, no patrimônio que fundou o Rio de Janeiro, né? Patrimônio antigo, nem era DGPC, é ETP. E um decreto-lei feito por Lacerda no final dos anos 64, 65, em pleno estado de direito estranhíssimo, né, evidentemente. Um decreto normativo em que ele criou um patrimônio no município, depois gerou DGPC, agora um novo instituto, gerou Enepac, etc. O que se fez nessa ocasião era realmente buscar nas comunidades e no Rio de Janeiro, buscar todos os bens de interesse cultural e preservar esses bens. Sim, preservar esses bens. Ninguém saía aí à torta direito fazendo tombamentos que a comunidade não aceitaria. O importante de preservar não é matéria de lei. Preservar é matéria do social. O preservar é um fenômeno que pode ser entendido como antropológico, como sociológico. É necessário conhecer para preservar. Aristóteles já disse isso há muito tempo, né? E ninguém está lembrando mais disso. O que é necessário, então, é que esses bens sejam integrados e conhecidos pelo povo, para que sejam respeitados. A legislação, quando fala, essa legislação específica, eu saio um pouco da coisa, essa legislação, quando fala em sujeitos à obrigação de preservação, de vistoria, ela não está atentando para o problema cultural, apenas um problema de natureza física, natureza de estabilidade da Constituição, natureza de segurança pública. Por que essa lei não abrange também esse aspecto? Não é? Por que isso não acontece? Por que os órgãos estaduais vão delegar, e os municipais, aí eu já falo em todos os municípios, 93 municípios, ou 92, né? 92 municípios do nosso Fluminense. Por que delegar a esses profissionais isso? Realmente é uma festa, né? Todo mundo vai ter uma série de serviços, né? De autônomos, enfim, vão ganhar vistoria, vão discutir, vão brigar, vão correr atrás, vão
Mas isso funciona bem assim? Então, eu, poder público, delego ao profissional, eu tenho que fiscalizar a atuação desse profissional. Então, aí me causa uma certa apreensão esse tipo de coisa, né? Porque não é apenas deixar que o prédio não pegue fogo, que a instalação elétrica seja vistoriada corretamente, que haja... Não é só isso. Nós, quando fazemos uma lei desse tipo assim, nós estamos enquadrando uma fisionomia urbana. Nós estamos mantendo um feiço urbano que não pode ser mudado através de uma exposição política, praticamente disso. A lei é feita para dar satisfação aos prédios que estão caindo? Ou a lei é feita para se dar à cidade, para que você possa dar à sua cidade uma melhor vida, uma melhor maneira de convivência, de vivência coletiva? Certo? Então eu fico preocupado com esse tipo de coisa. É como se fosse um simples decreto, tipo decreto 6.000. Pé direito é de tanto. Por quê? A janela é de tanto. Por quê? Você viu como é que isso funciona? Você viu como é que... Por que o pé direito é de 3 metros, se no século XIX era de 4,80, 4,50 ou até mais? Por que rebaixamos o pé direito? Não é? A legislação urbana, no Rio de Janeiro, nós temos os primeiros códigos. A primeira legislação que trata de arquitetura é de 1830, né? É o primeiro decreto que sai da Câmara Municipal, né? É uma lei municipal do Conselho Municipal do Rio de Janeiro, que estabelece pé direito, estabelece fachada. Estabelecer fachada. A fachada não pode ter mais de tantos metros de altura. Até bem pouco tempo, quando eu comecei a minha carreira de profissional, em 58, há muito tempo, né? Já estou formado há 55 anos, nós tínhamos na Prefeitura do Rio de Janeiro, ou melhor, Distrito Federal, né, ainda, um departamento que, atenção, julgava as fachadas. Se o chefe do departamento achasse que a sua fachada não estaria boa, bonitinha, arrumadinha, dentro de um padrão estético, de um juízo de valor da sua cabeça, não aprovava. Isso acabou, evidentemente, né? Lembra disso, né? Isso acabou. Quer dizer, isso era uma contrafação, isso aí era um absurdo no poder de criatividade do profissional da arquitetura e da engenharia. Não é? Então, isso, graças a terminou. Eu estou vendo, nessa legislação, ótima ideia de se fazer isso, muito bom, mas é como disse o nosso vereador aí, nós precisamos que haja um concerto geral de instituições profissionais. O Clube de Engenharia, o próprio IAB, o Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Rio de Janeiro, o CREA-RJ, o Grupo da Agronomia também, o Grupo da Geografia também, o CREA inclui também os geólogos, inclui o meteorologista, tudo isso faz parte desse contexto urbano. Porque só estabelecer que eu tenho que vistoriar o edifício para ver se é de 20, 30, 40 ou 250 amperes. Né? Isso não funciona só assim, só não. É necessário que você tenha uma noção de conjunto, uma noção de contexto geral. Não é? A cidade é uma coisa muito séria. A cidade não vai se resolver fazendo uma lei como esta. Apenas isso. É claro que isso colabora. Temos que realmente, enfim, louvar a iniciativa dos vereadores, do Executivo, dos deputados estaduais, que estão trabalhando em cima disso, sem a menor dúvida. Mas é preciso que haja um concerto geral de tudo isso. Que as pessoas, que o político, que quem faz a lei, venha a comunidade que vai usar isto, vai usufruir disto, vai realmente modificar isto, algum tempo depois, possa entender tudo, para entender melhor a sociedade. Eu acho que um decreto assim, só como esse, não resolve, como até hoje o Decreto-Lei 25 não tem resolvido os problemas do patrimônio nacional neste país. Vimos recentemente o estádio do Maracanã ser demolido por um parecer de um diretor regional do Rio de Janeiro, por um arquiteto. Vimos isso. E coisas dessa ordem têm acontecido. Por quê? Porque não houve uma regulamentação própria. Eu estava falando, quando comecei no patrimônio, com Marcelo de Ipanema, enfim, Sibeli, Marcelo, José Luiz Werneck, etc. Quando nós começamos naquela ocasião, uma vez, estava muito em contato com o professor, com o doutor Rodrigo de Melo Franco de Andrade, foi o grande
o grande homem do patrimônio nacional, né? E perguntou, doutor Rodrigo, eu não entendi até hoje uma coisa, ela está muito inexperiente para perguntar isso, mas eu perguntei e nunca mais esqueci esse contato. Doutor Rodrigo, por que até hoje, com o seu prestígio, nós não temos conseguido, o senhor não conseguiu, ou ninguém conseguiu ainda, regulamentar o Decreto-Lei 25 de 30 de novembro de 37, foi aniversário da semana passada. Por que não conseguimos fazer isso ainda? A resposta dele foi muito séria. Ah, professor, é porque se eu fizer isso, vão mudar tudo e vão destruir esse país. Quer dizer, o país naquela ocasião, 37, 40, 45, 60, 70, 64, revolução, tudo isso, o país não teve coragem de assumir uma situação dessa e preservar os seus bens culturais. E não tem tido, não tem tido. Nós temos visto as piores coisas acontecendo em matéria de preservação nacional. E isso reflete, evidentemente, nos municípios. O exemplo não vem de cima. Agora, esta lei realmente, que me parece muito importante, ela precisa ser canalizada. Nós estamos trabalhando nessa mesa, fui convidado para falar sobre patrimônio face à legislação. Não vou entrar em outros aspectos da edificação não preservada, vamos dizer assim, né? Então, no caso da preservação, eu entendo que isso é muito mais sério. Nós não estamos fazendo um edifício, nós não estamos preservando um edifício porque apenas as pessoas que estão morando gostam dele, não. Quando eu vou preservar o edifício, esse edifício tem uma representação nacional, estadual, municipal, social, não é isso? Então, são valores que estão agregados àquela matéria, construção, que é muito simples, é construção civil, é construção. Um monte de tijolos, concreto, ferro, telhas, madeira, tudo isso. Mas isso tem uma conotação cultural, não é isso? Então, nesse momento, quando nós temos isso para preservar, não é preservar o apartamento de corte-sala da esquina, que a qualquer momento vai ser destruído para se criar um novo edifício de apartamentos. É outro valor. Então, em se tratando de preservação do patrimônio cultural, essa legislação tem que ser muito cuidadosa. Ela tem que levar realmente a certos aspectos de preservar realmente aquilo. Não é o preservar apenas não deixar pegar fogo, não deixar cair, não sair na inundação da cidade comum no Rio de Janeiro dos verões todos daí, não? Não é isso. É preservar porque há valores culturais embutidos nessa matéria toda construtiva que esses valores têm que ser preservados. Essa lei tem um outro alcance, essa lei tem que chegar a isso, não apenas ser uma preservação material. Eu vou muito mais além do material, eu vou ao cultural, eu vou realmente ao sociocultural, se quiserem, eu vou ao patrimonial, uma expressão que se usa muito hoje. Então, eu acho que isso tem que ser colocado na legislação, isso tem que ser trabalhado nessa legislação, de princípio muito bem intencionada, mas que na área do patrimônio me parece que falece dessas características. Em grandes restaurações no Rio de Janeiro, esses aspectos são muito importantes, né? Nós estamos recentemente com a obra aqui de Santo Antônio, aqui nosso vizinho, aqui do nosso morro ao lado, e às vezes aspectos lá de preservação material da construção que brigam com valores de preservação cultural. Como essa lei vai atender a isso, né? Não é só manter aquelas alvenarias, aqueles telhados, aquela coisa. É como isso reflete na sociedade, como isso é o reflexo dessa sociedade. É isso que nós temos que preservar. E preservar com leis como essa também. É mais uma lei que pode ajudar a preservação deste país, preservação cultural deste país. Eu aqui achei estranho que eles falam em 5 anos para um caso, 10 anos para o outro caso. Não é? Eu estou falando da lei estadual. E eu acho que isso também, de uma certa maneira, é contemplado pelo artigo 1245 da minha época, o Código Civil brasileiro, que hoje é o artigo 618 do atual Código Civil, e que são 5 anos da responsabilidade
que tem o profissional que executou a obra perante a sociedade. Tem de tudo, não é? Mas 5 anos ele está liberado, 5 anos ele está. Eu acho que esses 5 anos aqui apareceram em função dessa antiga legislação do antigo Código Civil da década de 40 e que foi repetido no Código Civil atual, no artigo 618. Então, gente, eu acho que essas são as minhas observações. Confesso que eu peguei isso há 2 ou 3 dias no máximo para fazer esse relato, mas eu gostaria de discutir com os colegas, então, nesse clube de engenharia, discutir com os colegas, então, essa proposta de legislação. Bom, Olívio, eu agradeço as suas palavras. Agora, como você tem uma vasta experiência em imóveis preservados, tombados, e você está à frente dessa obra de restauração do Convento de Santo Antônio, que, vamos dizer, está no Largo da Carioca, está no coração do centro histórico do Rio de Janeiro, faz parte da história do Rio, né? E como bem o Cláudio falou, né, existe o tecido urbano, não é só o imóvel, a matéria, o prédio, é toda a ambientação da área, né? Então, eu queria saber o seguinte, você com a sua experiência de anos e anos, o que você acha, se você teria alguma proposta, assim, de maneira que nessa parte de lei de autovistoria, de patrimônio histórico, bens preservados, entombados, o que poderia ser feito a mais no laudo? Vamos dizer, tem um laudo que se faz